Meu nome é Célia Patriani, né? E eu sou do Lar Espírita Maria Máximo, do Lar também, né? De Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, e faço parte da Associação Médico Espírita de Santos, né? Então é com muita alegria e satisfação que estamos juntos hoje, nessa casa abençoada, nessa tarefa espiritual, onde cada um de nós, tanto nós aqui encarnados, quanto desencarnados, estão recebendo nesse momento do plano espiritual, dos benfeitores que com tanto amor cuidam, né, desta casa de caridade, e estamos recebendo tudo aquilo que necessitamos para que possamos daqui sair fortalecidos na nossa fé, com o coração pleno de confiança em Deus, para que cada um realize a sua tarefa de edificação no bem, junto com Jesus. Então, muita gratidão por estarmos aqui, por todo esse trabalho espiritual, por todos os voluntários dessa casa abençoada, e vamos então refletir, né, juntos sobre o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina espírita. Então, bem que você falou. O tema de hoje, né, é multiplicação de pães e de peixes. Está em Mateus, no capítulo 15, versículos 32 a 39. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Vejam que interessante. Jesus, né, está contando com a colaboração de pães e de peixes. Ele tem um substrato, né, para realizar de forma bondosa a saciedade da fome daquela multidão que estava com ele já por muitos dias. E ele pede para essa multidão se assentar no chão, ou seja, para todo mundo relaxar, né? Para favorecer um movimento de amor, não é? Muito bem. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, mais um detalhe importante, e dando graças, Jesus sempre se conecta ao Pai, sempre se conecta ao divino amor, para realizar através dele, junto com ele, tudo aquilo a nosso benefício, com tudo que ele nos legou no seu testemunho de amor. E ele continua: partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram,
Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. Então, nós vamos encontrar, né, que essa multiplicação de pães e peixes para saciar a fome da multidão de mais de 4.000 pessoas, né, está registrada nos relatos dos 4 evangelistas, né? Ou seja, em Mateus, em Lucas, em Marcos e em João, né? Com mínimas diferenças entre si. Então, vocês imaginem, né, esse fenômeno extraordinário, né, que ocorreu, que foi registrado de maneira muito semelhante pelos 4 evangelistas e que, sem dúvida, nos traz muitas lições para o nosso aprendizado espiritual. Lembrando sempre que somos espíritos, que somos seres com uma alma, que transitoriamente estamos aqui nesta encarnação com um corpo, para que possamos realizar o nosso aprendizado espiritual, né? Então, na realidade, nós somos seres espirituais, somos eternos, imortais, não somos um corpo, não é? Mas mesmo diante desses aprendizados que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita veio reforçar com muita luz através de toda a obra de Allan Kardec, nós vamos em cada estudo, em cada oportunidade de aprendizado, vamos reforçando para nós mesmos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, somos seres espirituais, não é? Imortais. Então, vamos em frente. Esse fenômeno é considerado por algumas teologias cristãs como um milagre realizado por Jesus, né? No entanto, o Espiritismo vem nos trazer luz sobre essa questão, né? E é muito importante que a gente possa edificar a nossa fé raciocinada, para que essa nossa fé esteja integrada com as leis divinas, né? Então vejam que interessante. As leis da natureza são perfeitas e imutáveis, pois revelam a sabedoria de Deus. Portanto, não se trata de um milagre, ainda que o conhecimento humano não seja capaz de oferecer uma explicação completa. Então, isso daqui é uma reflexão significativa sobre esse fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes. Não se trata de um milagre, porque milagre é um fenômeno que é contrário às leis da natureza. Aquilo é considerado como algo sobrenatural, né? E essa postura não é coerente com o próprio Jesus, que veio realizar a vontade de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele criou leis divinas, tanto para a matéria como para o espírito. E essas leis são eternas, não é? Perfeitas e imutáveis. Portanto, esse fenômeno não se trata de um milagre, né? Muito bem.
Como nós podemos Célia, só um minutinho. compreender... Só um minutinho. Oh, pois não. Tá certo. Não é que eu estava Tem algum olhando de lá. problema? Não, o microfone aparentemente estava desligado, mas está ligado. Tudo bem? Tá jóia? Continua. Então tá bom. Tá ligado. Tranquilo? Então tá bom. Ali. Então, como nós poderemos entender esse fenômeno, uma vez que não se trata, né, de um milagre? Então, nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita várias hipóteses, né, que possam nos dar subsídios para a nossa compreensão racional. Então, uma delas, né, é essa que Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, nos traz. O fenômeno de materialização de alimentos, pela ação do poderoso magnetismo de Jesus, que por seu sublime amor desejava saciar a fome física da multidão, né? Então, através do seu poderoso magnetismo, Jesus poderia materializar mais pães e mais peixes a partir daqueles primeiros que os apóstolos lhes ofereceram. E Allan Kardec também vai nos trazer uma explicação muito interessante, que seria uma outra palestra, né? Para aqueles que têm, assim, interesse, poderiam pesquisar sobre esse assunto na Gênese, né? Onde Allan Kardec nos ajuda, né, com toda uma explicação mais detalhada, onde nós vamos entender, né, que diante das divinas palavras impregnadas da energia amorosa e do poder magnético de Jesus, as pessoas se sentiam saciadas, sem a necessidade material de se alimentar. Então, após essas considerações para as nossas reflexões, né, e que podem nos levar a um estudo desse fenômeno do ponto de vista racional, para que possamos valorizar ainda mais o poder amoroso de Jesus. Porque para poder movimentar magneticamente os fluidos, para realizar um fenômeno dessa natureza, só mesmo Jesus, na sua condição de espírito puro, de governador planetário, aqui desse nosso abençoado planeta escola, a Terra, que desde o início, não é? Desde que a Terra se desprendeu do Sol, ainda nos primórdios da sua formação, Jesus já estava no comando. Jesus plasmou todo o processo, né, material, inclusive, de formação do planeta Terra. Para quem se interessa também por este assunto, nós podemos encontrar no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos traz detalhadamente Jesus como o nosso governador planetário, como nosso mestre. Por isso é que nós ouvimos do próprio Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Em todas as suas interfaces, na execução das divinas leis, pelo seu poder de sabedoria e de amor. Unido a Deus, porque Jesus mesmo afirmava, eu e o Pai somos um, né? E nós também, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec didaticamente vai nos explicar, né, as diferentes categorias de espíritos, porque somos todos, né, filhos de Deus, mas em diferentes situações de sabedoria e de iluminação espiritual.
Então, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz que todos nós iremos um dia chegar à condição de espíritos puros. Estamos numa jornada de evolução e aprimoramento através das várias reencarnações neste planeta escola. E assim, voltando então ao tema de hoje, multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, após esta breve consideração sobre o fenômeno, nós vamos agora sim refletir com Emmanuel sobre o significado evangélico que podemos retirar deste fenômeno realizado por Jesus. E nesta reflexão, fomos buscar no livro Vinha de Luz, na lição 91, nosso benfeitor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, este capítulo tem como título Migalha e Multidão, e também se baseia neste fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. Por isso que lá em Vinha de Luz nós vamos encontrar, não é? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então, a partir deste trecho, Emmanuel vai desenvolver todo um raciocínio que nos traz um precioso aprendizado evangélico. Então, Emmanuel começa, fazendo esta afirmação. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Não é? Uma migalha realmente diante de uma multidão de milhares de pessoas. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, nos diz Emmanuel, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico, porque Jesus poderia ter feito o mesmo fenômeno, sem precisar da participação dos discípulos, não é? Mas ele integra os discípulos neste trabalho. Os discípulos é que trouxeram, os pães e os peixes. São eles que vão servir a multidão. Então é muito interessante, porque isso foi muito significativo para que todos pudessem receber, não é? Essas bênçãos de amor que Jesus demonstra através do seu poder sobre aquela situação, material, mas principalmente Jesus sempre dando a oportunidade para que seus discípulos também trabalhassem. Vejam, Emmanuel já nos leva a pensar, não é? Será que nós podemos servir a Jesus, ainda que com migalhas
de pequenas ações no bem, não é? Muito interessante. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Então, diante, não é, de tantos erros, de tantas condições ainda em que nós, do ponto de vista espiritual, revelamos a nossa ignorância, né? Agindo por egoísmo, por vaidade, por ciúmes, né? Tendo dificuldade de perdoar, guardando mágoas, julgando precipitadamente. Enfim, somos criaturas humanas ainda falíveis e muitas vezes com graves falhas. Muitas vezes podemos cometer situações que poderão chegar até a crimes, não é? A crueldade. Então, diante desse perfil, dessa realidade humana, né, Emmanuel nos diz, né, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Por que Emmanuel está afirmando que nós possuímos esta migalha de bem em nossos corações? Por que ele está afirmando isso? Quem somos? Filhos de Deus. Trazemos em nós a essência divina. Está em nós o divino amor. Portanto, cabe a nós, né, desenvolver essa essência divina. E é esse o processo em que estamos inseridos na nossa jornada evolutiva. E Emmanuel continua citando todas as dificuldades que nós encontramos, né, mediante a carga pesada, vamos dizer assim, né, da nossa ainda muito infantil é a nossa condição espiritual, né? Porque esta palavra que muitas vezes os espíritos gostam de falar, nós somos infantis, porque a criança, né, ela tem como uma característica pensar nela, sempre nela. Aos poucos, conforme ela vai se desenvolvendo, mediante a educação que ela recebe, ela começa a perceber o outro, né? Então, como nós estamos muito ainda reféns daquele egoísmo, daquele ego, né, que sempre está focado em nós mesmos, ignorando os outros, nós acabamos gerando distúrbios com as nossas escolhas e com as nossas ações. E criamos, então, o sofrimento. Não é? Então, é por isso que Emmanuel vai dizer, aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Como melhorar nesse contexto tão desafiador? Não é?
muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Então, Emmanuel nos chama a atenção para que possamos buscar caminhos de cura e libertação. Cura da nossa alma, porque toda maldade, ela é um processo de desequilíbrio transitório. Vamos entender melhor. O que de fato existe? Deus, com suas divinas leis de amor infinito, de sabedoria infinita. Portanto, o que é eterno? O bem, o amor, a luz. Não é? Então, tudo que está fora das leis divinas, por mais grave e complexo que seja, é transitório, não é? E como filhos de Deus, trazemos em nós a herança divina, o DNA divino. Portanto, somos todos irmãos e todos estão incluídos neste processo de evolução, né? Então, onde iremos encontrar a cura e a libertação? Aí vamos buscar em Jesus, porque ao estar entre nós, Jesus nos trouxe tudo o que precisamos para, com segurança, caminhar na direção da luz e amadurecer do ponto de vista espiritual. Aprendendo, em outras palavras, a amar, a fazer o bem, ainda que em migalhas, ainda que de forma muito singela, ainda que pequenos, mas com o potencial de sempre melhorar, de sempre aprender, de sempre recomeçar. Então, por isso, Emmanuel nos traz: entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoará o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Somos seres interdependentes. Nós estamos sempre numa relação em que a migalha do bem que somos capazes de efetuar com o nosso esforço pequenino, uma vez que nós nos conectamos a Jesus nesta ação assim simples, né? Pequenina, se nós nos conectamos a Jesus, ela será multiplicada em outras ações que serão capazes de modificar todo o contexto em que essa oportunidade de fazer o bem está acontecendo. Da mesma forma em que podemos raciocinar que o que é escuridão
é a ausência transitória da luz. Um simples fósforo acaba com a escuridão. Claro, ainda será necessária, nessa circunstância, ampliar o campo de luz, não é? E aí vem a nossa tarefa, porque o que é eterno? O bem. Então, toda tarefa no bem, ela se eterniza em nossos corações. Ela fica gravada aonde nós estivermos. E com isso, nós vamos aprendendo devagarzinho a servir com Jesus. Por isso é que Ele mesmo nos afirma que Ele veio para servir e não para ser servido. Não é? Então é o trabalho, é a boa vontade, é a dedicação. Falhou, não tem problema. É possível recomeçar. Né? É possível reparar. Então nós precisamos focar nesse potencial divino que está em nós. E essa é a sublime lição que Emmanuel nos traz, afirmando claramente que a migalha de nossas luzes, né, em conexão com Jesus, será multiplicada e o nosso pequeno patrimônio será capaz de nutrir multidões de necessitados de amor, necessitados de bondade, necessitados de compaixão e de misericórdia, né? Muito bem. Então, Emmanuel já vai terminando a sua sublime lição de hoje com estas palavras: a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. E encerra esta reflexão com este parágrafo que a gente poderia todos os dias estar lá em Vinha de Luz, né? Refletir sobre esse parágrafo para que a gente possa aprender a usar a nossa mente, os nossos pensamentos, aumentando a nossa convicção do que somos capazes de realizar quando nos propomos sinceramente a trabalhar e a servir com Jesus. Vejam que parágrafo de sabedoria. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Essa frase nos remete, mais uma vez, a quem somos. Espíritos imortais, filhos de Deus, que transitoriamente ainda estamos numa condição iniciante, vamos dizer assim, dessa jornada a caminho da luz. Mas todo esforço, todo trabalho,
todo estudo, toda dedicação, tudo aquilo que buscarmos com a nossa vontade, porque o que nos caracteriza enquanto seres espirituais? Primeiro, pensamento contínuo. Estamos sempre pensando. Portanto, sempre podemos mudar a frequência do nosso pensamento pesado, negativo, para uma frequência e uma vibração de conexão com Deus e com Jesus. Segunda coisa, nós temos livre arbítrio, temos vontade para que possamos decidir aquilo que queremos viver e realizar. E é Jesus que nos dá essa garantia. Ele nos afirmou que nós somos capazes de fazer tudo o que Ele fez. Ele afirmou isso, na sua autoridade de mestre. Portanto, sem dúvida, a nossa condição de edificar o bem em conexão com Jesus é capaz de tudo modificar. E é por isso que vamos encerrar com gratidão a Jesus. Porque Ele está conosco agora. Jesus, na sua bondade, Ele é a força que sempre podemos contar. E eu peço a permissão para encerrar essa gratidão a Jesus com um pensamento de Bezerra de Menezes, que é muito significativo para mim e que gostaria de compartilhar com vocês. E já fica como uma prece. É um pensamento curto de Bezerra de Menezes. Ele afirma para nós: na estrada redentora, somos sempre auxiliados espiritualmente. Jesus nunca falha. Em nossas dificuldades, busquemos o Senhor, para que o seu pensamento, em nosso pensamento, nos ampare as soluções. Confiemos. Gratidão, Jesus.